Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alex, eu faço conteúdo já de psicologia e ciência há um tempo, só que eu faço no Instagram, então por favor me siga lá, é o mesmo @alex.psicologia, e eu criei esse canal aqui justamente para fazer a mesma coisa que eu faço no Instagram, tentar trazer a psicologia científica para o patamar que ela merece. Muita gente fala sobre comportamento, muita gente fala sobre ciência, quando esses dois estão relacionados à psicologia, muita gente fala merda. Então, eu tô aqui justamente para tentar desmontar isso. Por isso que esse quadro se chama Desapontando Influencers. Muitos criaram também torres de marfim para si mesmo, para ficarem debatendo entre si. Quando eu falo entre si, é consigo mesmo. Então, o exemplo aqui do caso agora vai ser o Nando, porque ele fala de psicologia, ele fala que psicologia é pseudociência, ao mesmo tempo que ele fala que psicanálise é psicologia, mistura com hipnose, mistura com musicologia e mistura também com análise de microexpressões faciais. Eu vou falar um pouquinho de tudo isso, mas é claro, para cada tópico desses que eu falei, eu vou fazer um vídeo individual. Para psicanálise, como pseudociência que é, vai ter um vídeo específico para microexpressões também e para as outras coisas como hipnose também. Mas vamos começar aqui porque eu acho que é um tema extremamente importante a gente falar de ciência e pseudociência em psicologia, o que a gente chama até de problema de demarcação, que é a separação entre esses dois. Então vamos começar aqui com o Nando falando. Você preste atenção que neste vídeo aqui eu vou usar este violão aqui para te dizer o que é ciência e o que é pseudociência, tá bom? Para você entender. Depois do vídeo que eu fiz ontem a respeito do Vitor do canal Metaforando e Santinelli, o humorista sem graça, né, eu vi as pessoas chegando aqui no canal com ódio. Este Vitor faz pseudociência, isto é pseudociência, isto é uma palhaçada, isso é um farsante, isso é um charlatão. Mas quem é que disse que não é pseudociência? Ah, eu vi um psicólogo falando na internet que isso é pseudociência. Enchem a boca para falar pseudociência como se tivesse aprendido o termo ontem. Você sabia que toda a psicanálise é considerada pseudociência? Por quê? Porque não analisa algo objetivo, analisa algo que é subjetivo, como o inconsciente e o subconsciente humano. Primeiro ponto já de erro do Nando. Psicanálise é uma coisa, psicologia é outra coisa. Um psicólogo não necessariamente é um psicanalista, assim como um psicanalista não necessariamente é um psicólogo. São formações distintas. Um pode percorrer ao longo do outro, mas não necessariamente. A psicanálise, ela vem lá do Freud, do Sigmund Freud. Talvez tu conheça e é uma coisa muito famosa por aí na internet. Vai falar de complexo de Édipo, daquele negocinho lá de que o filho se apaixona pela mãe, que a filha se apaixona pelo pai. Isso, hoje em dia, é uma pseudociência. A psicanálise, hoje em dia, é tratada e deve ser tratada como uma pseudociência. Ela tem a sua importância histórica na história da psicologia. Porém, ela não exprime validade nos conceitos. A psicanálise é o estudo do id, do ego, do superego e do inconsciente. Hoje em dia, a gente sabe que esses são construtos psicológicos ou fenômenos psicológicos não válidos, porque não é possível observá-los, não é possível testá-los, entendeu? Vamos começar por aí. Esse é o básico. Eu estou trazendo dois conceitos em si que podem não dizer muita coisa agora, mas que daqui a pouco vai fazer mais sentido. Portanto, é considerada pseudociência. Isso não diminui em nada a importância de toda a psicanálise. A minha esposa é psicóloga, formada há mais de 20 anos, especialista em gestão de pessoas. Eu falo isso para diminuí-la? Não. Só que simplesmente é isso. Ah, mas eu vi um psicólogo falando como se a psicanálise toda não fosse pseudociência. E o que estuda a psicologia, então? A psicologia é a ciência do comportamento humano. Tem gente que vai trazer que é a ciência do comportamento humano e da mente. Mas pela minha linha de conhecimento, pela minha linha de pesquisa, é ciência do comportamento. A mente, o que a gente chama de mente, então, e os aspectos dela estão dentro do comportamento. Então, vamos seguir. Porque não tem como objeto de estudo algo objetivo, tem como objeto de estudo algo subjetivo. Ou você vai me dizer que a teoria do id, ego e superego de Freud se aplica a todas as pessoas em todos os casos, e que isso não pode ser confrontado. Ou que você pega lá o inconsciente coletivo do Jung e isso se aplica como objeto de estudo concreto. Não. E os dois exemplos que eu posso trazer desse daí é que o id e o ego
e o superego, sim, já foram confrontados, já são teorias que são aceitas apenas dentro do meio psicanalista. A do Jung, que daí sim é o exemplo que eu quero trazer, não vou falar do inconsciente coletivo, porque é uma coisa muito abstrata, muito longe assim pra gente entender. Mas talvez você já tenha visto esses bonequinhos que você tá vendo agora na tela, que são aqueles do INFJ, INTP, talvez você já tenha feito esse teste. E esse teste, lá na década de 60, quando ele surgiu, da Myers-Briggs, que é o MBTI, o nome desse teste, ele ficou muito famoso. Só que qual o problema? Ele não fala sobre personalidade. Quando foram feitos estudos em cima desse teste, eles não foram feitos com crianças. A gente sabe, hoje em dia, que a personalidade ela vem primeiro lá na infância, lá quando você é um bebezinho, como temperamento. Então você sabe que crianças e bebês, principalmente, exibem temperamentos diferentes entre os seus pares. Então, alguns bebês são mais reativos, outros bebês são mais tristes, outros são mais quietinhos, outros são mais raivosos. Depois disso, com os aspectos culturais e ambientais dessa criança, junto com fatores genéticos, estruturais do cérebro, vai se formando a personalidade, então. Os 5 grandes fatores da personalidade. Esses 5 grandes fatores explicam muito melhor do que o MBTI, porque simplesmente o Jung e a Myers e a Briggs tratavam a personalidade como dualidades, ou seja, ou você é um ou você é outro. Ou você é introvertido, ou você é extrovertido. Ou você é do pensamento, ou você é do sentimento. Acaba sendo muito, muito, muito redutível a aspectos que simplesmente as pessoas não se encaixam. Ou seja, você não é totalmente introvertido 100% do tempo. Claro, algumas pessoas podem ser, mas em média as pessoas não são. Isso faz com que a gente tenha a ideia de que personalidade é uma régua. Ou seja, você é mais ou menos introvertido a depender da situação. Por isso que a gente entende personalidade como 5 grandes fatores. Que daí eu vou colocar um esquemazinho para você entender isso. E você tem que pensar em cada um desses componentes como uma régua. Ou seja, a gente tem uma escala de introversão e extroversão, a gente tem uma escala de agradabilidade, a gente tem uma escala de abertura à experiência e por assim vai. Esse é um exemplo de uma teoria que era extremamente aceita nos anos 60, mas que caiu com o tempo, principalmente pela análise fatorial e outros aspectos da psicologia como ciência, e não da psicanálise. Porque a própria definição do trabalho é a subjetividade. Ah, mas eu vi um hipnoterapeuta falando que é pseudociência. Fecha a boca. Como se a hipnoterapia não fosse também pseudociência, porque o objeto de estudo da hipnoterapia não é concreto e objetivo, é subjetivo também, porra! E outro problema de pessoas que não estudam ciência mesmo, não estudam filosofia da ciência, ou até não estudam psicologia, é colocar todas essas coisas no mesmo balaio. Ou é pseudociência, ou é ciência. E na verdade, há muitos conhecimentos que não se encaixam dentro disso. Muitos conhecimentos se encaixam no exemplo de não ciência, como a política, o trabalho técnico em si, e quando eu digo trabalho técnico, acho que até o Nando vai falar disso depois, é a diferença entre você estudar música e de você fazer música. O músico não necessariamente é um cientista, porque ele não está necessariamente estudando sobre acordes, tempo, ritmo, ele tá fazendo música, ele tá sentando com o seu violãozinho ali e tudo mais, mas se você para estudar a relação do tempo, do ritmo, com os aspectos perceptuais humanos, você está estudando cientificamente. Então, existem a ciência, de uma forma mais consolidada, a quase ou proto-ciência, a não-ciência e a pseudociência. Ter isso em mente faz com que a gente separe de uma forma melhor e não simplesmente como sim ou não, mas sim num espectro o que é ou não conhecimento científico. A musicologia, a gente pode colocar psicologia, e eu até vou mostrar esse gráfico para vocês aí, que contém 2 variáveis, uma é suporte empírico e outra que é conhecimento teorético. A gente pode colocar vários tipos de conhecimento. Ou seja, para a gente ter uma boa noção do que é uma ciência e do que é um conhecimento aceitável, ele tem que ter 2 bases. E quanto mais das 2 bases, melhor esse conhecimento é aplicável e para entender o mundo.
A psicologia, ela possui muitas evidências empíricas para muitas coisas. Porém, o conhecimento teorético fala sobre a lógica, fala sobre a coesão da teoria em si, sobre os aspectos dos fenômenos, como a gente vai descrever eles, como a gente vai explicar eles, é uma bagunça, muitas vezes. Tanto que estudante de psicologia que está no começo do curso não sabe o que fazer, não sabe o que estudar, não sabe se vai estudar behaviorismo, não sabe se vai estudar psicologia humanista, não sabe se vai estudar psicologia do esporte, porque são muitas áreas para explicar fenômenos semelhantes e muitas vezes a gente se perde. Então, o conhecimento teorético da psicologia muitas vezes deixa a desejar. Pois a gente precisa hoje em dia de astrologia para explicar astronomia. A astrologia, dessa forma, não apresenta conhecimento teorético suficiente, ou seja, conhecimento lógico, bem estruturado, que faça sentido, e tampouco apresenta conhecimento cientificamente empírico, ou suporte empírico. Quando eu digo empírico, é de experiência mesmo, de você ir fazer experimentos, observações. E você não consegue isso com astrologia. A psicologia não está nesse caminho. Ela possui e você consegue conhecimento empírico. E até vou mostrar quando o Nando começar a falar de música. Nessa primeira partezinha aqui, nesse início do vídeo, eu quero falar realmente de filosofia da ciência. Para vocês terem uma noção de conceituação. Muitas pessoas entendem a ciência como se fosse andar de bike. E acho que até o Hanson, que é o autor que eu estou usando de referência aqui para falar isso, traz esse exemplo. Para o cientista, fazer ciência é como andar de bicicleta. Você não precisa saber como fazer. Você sobe em cima da bicicleta, reconhece os princípios e vai lá, mete o pé. Porém, quando você vai descrever e vai explicar como que você faz para andar de bicicleta, você só sabe os componentes, você não sabe juntar eles. Você não sabe que precisa de equilíbrio, você não sabe que precisa de velocidade, você não sabe que precisa da bicicleta às vezes. Então, eu tô tentando dar uma conceituação boa para vocês aqui. Eu vou deixar algumas frases assim na tela do Hanson, de outros autores, para vocês terem uma ideia do que eles trazem como ciência, tá bom? E daí, espero que tenha feito sentido. Dá pra entender ou é muito difícil? Se tá muito difícil, eu vou usar esse violão aqui pra te ensinar. A música trata os dois lados. Trata o lado objetivo da ciência e o lado subjetivo das emoções humanas em relação a vibrações físicas que são essas cordas, ok? Preste bastante atenção. Então nós trabalhamos aquilo que é ciência também. Ou seja, por exemplo, nós estudamos a afinação pitagórica. Uma escala de violão está, por exemplo, na razão de 2:1, de Pitágoras. Aqui eu tenho uma oitava e aqui eu tenho uma nota e aqui eu tenho essa nota oitavada. Uma oitava acima, a mesma nota, mi. E depois o cálculo matemático para chegar a cada um dos dois tons até lá. Agora preste atenção. Um acorde maior, menor e diminuto, você vai percebê-los de maneira diferente, tá bom? E eu vou dizer o que a ciência diz a respeito de cada um desses acordes. Eu quero que você imagine o seguinte. Um camarada, ele está sentado em uma pedra numa floresta. Essa é uma cena de um filme, tá? E toca esta música aqui. Você pode perceber, nossa, isso aqui é um filme onde ele está tranquilo, ele está num dia ensolarado, na floresta, ele está num dia mais calmo. E se tocasse isso daqui? Você fala, nossa, este é um dia onde ele está pensativo. Será que ele terminou com a namorada dele? Será que é um dia de chuva? Ele está triste por quê? Perceba a diferença, olha só. Nossa. Vai ter piquenique aqui, olha que beleza. Aqui. Nossa, ele está triste. Será que terminou com a namorada? Será que a paçoca não era muito doce? E se tocar isto daqui? Preste atenção. Vixe, este cabra não é bom não. Ele está pensando em matar alguém. O cabra quer matar alguém. Este cabra é perigoso, rapaz. O que ele está fazendo? Está pensando coisa boa não. Isto é um demônio, rapaz. Perceba. A ciência me diz que um acorde maior, certo? A ciência me diz que um acorde maior tem 2 tons entre a tônica e a terça e 1,5 tom entre a terça e a quinta. Isso quer dizer o quê? Porra nenhuma.
que um acorde menor tem um tom e meio entre a tônica e a terça tem dois tons entre a terça e a quinta nós temos dois tons. E um acorde diminuto tem um tom e meio entre a tônica e a terça e um tom e meio entre a terça e a quinta. Isso quer dizer que nada, porra nenhuma, porque a ciência não te diz o que é que você está sentindo subjetivamente quando ouve cada um dos acordes. Diz sim, diz demais até. Eu vou deixar alguns estudos até sobre indução de sentimentos, mas o que eu quero falar aí, especificamente, é sobre tempo e ritmo. Porque não é o acorde pelo acorde, não é a posição dos seus dedos ou quais são, quais são as sequências específicas. É o ritmo, é o tempo que é utilizado, e daí a gente pode estudar isso cientificamente. Quando eu digo cientificamente, é mensurar esses acordes, diminuir o ritmo, colocar mais tempo entre eles, para ver o que acontece. A área de estudos em música e psicologia e psicofisiologia é muito grande. Tanto que em questão de atletas, se a gente for pegar, a utilização de música para treinamento, para competição, muda muita coisa. E fala justo, a gente consegue ter estudos cerebrais, a gente consegue ter estudos ambientais, né, ou seja, os naturalísticos de observação, utilizando e manipulando música a favor do desempenho. E isso é totalmente psicológico, isso é totalmente científico. E quando eu digo psicológico é porque é estudar. Então, é uma balela falar que a ciência não explica o que você está sentindo, por que você está sentindo. E até eles utilizaram músicas com graves altos, em alto ritmo e também com volume elevado. Notou-se, então, que atletas tiveram maior desempenho do que os seus outros pares nas atividades específicas. Isso daí não é um exemplo de como o corpo é afetado pela percepção musical e de rítmica. Eu não sei o que é. Não sei se isso não é ciência, eu simplesmente não sei o que vai ser. Então, esse exemplo que o Nando deu ali, ele quer matar alguém, ele está triste, ele está pensativo, ele está feliz. Vocês viram que todos têm uma contextualização sobre o que está acontecendo? Eles não estão sozinhos? Você tem o dia ensolarado, você tem o cara sorrindo, você tem o cara triste, pra baixo, dia nublado. Então, a música, ela por si só, não vai dizer muita coisa. Pra gente entender o que acontece em questão de gosto e também do sentimento, a gente precisa de mais do que simplesmente a música. A gente precisa do contexto em que a pessoa está. Então, a gente é possível de estudar, mas simplesmente com uma informação não dá, né? A gente precisa de mais coisas. Então por que você sente isso? É porque existem dois tons entre a tônica e a terça, e existe um tom e meio entre a terça e a quinta. Não, a ciência não te diz como é que você se sente a respeito. Ela só diz isso. É isso que está acontecendo. Essa é a fórmula matemática desta tríade. Mas ela não te diz como você se sente. Tem gente, inclusive, que quando ouve esse acorde aqui, não vai sentir ele como algo feliz. Vai dizer, porra, tá triste, o velho tá triste, é. Não, rapaz, isso é um acorde maior. Não, mas eu tô sentindo que é triste. Então tá bom, tá certo, foda-se. E tá certo mesmo, mas sabe por que isso acontece? Pela história ontológica da pessoa, pela história de vida dela, pela história de reforçamento. Então, por que algumas pessoas sentem arrepio em uma sinfonia? Por que as pessoas sentem arrepio numa trilha sonora? Isso tem totalmente a ver com expectativa. Você escuta aquela música uma vez, na próxima vez você vai ter uma expectativa em cima daquilo ali. Isso daí pode ter sido pareado em algum momento da tua vida com o quê? Com uma emoção forte, com uma alegria de reencontrar alguém, com uma cena foda de um filme. Em algum momento isso daí foi pareado com uma emoção forte. E quando você escuta essa música de volta, você arrepia. Existem mecanismos neurofisiológicos específicos para isso. Isso daria uma aula inteira, mas pra mim, você pode pensar pra você também. Tem duas cenas específicas que demonstram quão nerd eu consigo ser. Mas uma é da cena do Senhor dos Anéis, do Retorno do Rei, quando o Théoden tá falando do discurso dele lá, e a cavalaria monta e vai pra cima na luta. E outra que é o início do Star Wars, Uma Nova Esperança, quando o Luke tá olhando os dois sóis, tá olhando lá o horizonte de Tatooine, e sobe a música do John Williams. Aquilo lá me traz arrepios. E por que traz arrepios? Porque a música é simplesmente épica? Não. É porque houve uma história na minha vida em que
No momento quando eu era criança, eu assisti aquilo ali fez sentido pra mim, eu achei divertido, e hoje em dia, quando eu revejo, há uma expectativa em cima disso ali, e daí quando eu vejo, a expectativa é cumprida por vir aquele acorde, por vir aquele ritmo, então daí ocorre o arrepio, entendeu? E isso é ciência, não é simplesmente subjetivo. Porque a ciência não abarca a parte do subjetivo, Abarca. entendeu? Isso não diminui a importância das coisas. Isso não diminui a importância do hipnoterapeuta, isso não diminui a importância do psicólogo. Quando eu tiver fazendo uma aula não, desculpa, fazer um vídeo específico sobre microexpressões em que eu vou falar de emoções, daí sim eu vou trazer definições, eu vou trazer exemplos muito mais concretos. Porque aqui é realmente para falar sobre ciência e pseudociência. Eu até vou discutir daqui a pouquinho alguns estudos relacionados à música e neurociência, mas, assim, sobre filosofia da ciência, espero que tenha dado para entender que a ciência, ela é um corpo científico, um método, né? Utiliza de métodos, então, para a gente poder estudar sistematicamente o mundo. E depende de conhecimento empírico e teorético, ou seja, conhecimento lógico e com evidências no mundo. A pseudociência, ela segue um caminho oposto, porque ela não precisa fazer sentido teorético e ela não precisa de conhecimento e suporte empírico. Isso traz algum mal? Com certeza. Você vai, por exemplo, você tá com depressão. E daí você pode escolher entre um tratamento empiricamente e teoreticamente válido e um outro que não é válido. Obviamente, você vai escolher para o que você sabe que funciona. Só que a gente passa pano para as pseudociências. A gente deixa de lado, a gente esquece delas e finge que tá tudo bem coexistir com elas, sendo que existe algo que funciona e algo que a gente não sabe ou que não funciona. E mesmo assim a gente deixa lá no mesmo prateleira. Então, falar sobre microexpressões faciais que são pseudociência, falar sobre homeopatia, falar sobre astrologia, falar sobre psicanálise é necessário. Então, espero que tenha feito sentido até agora. Você compreende que pela ciência, eu não consigo dizer pela ciência do porquê a Quinta Sinfonia de Beethoven é melhor do que o som de um cara cagando em uma piscina. Buf, buf, ele tá com a puta caganeira. Buf, a ciência não me diz. Diz sim, cara, pelo amor de Deus. Tu consegue ver a diferença entre, por exemplo, onde que você vai estudar e vai ouvir a Quinta Sinfonia? Você pode escutar no seu computador, você pode escutar enquanto você tá lendo, você pode escutar enquanto você tá tomando banho, você pode ir numa orquestra. E daí onde que você vai escutar um outro cara na piscina? Em que situação aquilo ali poderia ser bom, a não ser... Eu não consigo nem pensar numa situação que poderia ser bom. Tá aí a diferença, ela é contextual, ela não é só neurofisiológica. Existem aspectos neurofisiológicos que vão fazer determinados acordes, determinados ritmos e tempos serem mais harmoniosos com o seu corpo do que um cara na piscina cagando, mas você não precisa de tanto para entender que é uma diferença contextual. Então você despreza todo o lado da subjetividade, da percepção humana, porque não é científico? Não é científico. A ciência não me diz nada. Por que a ciência está me dizendo que esse acorde é triste? Ela não diz. É preguiça o nome disso. É preguiça em não saber que a ciência fala sobre isso e fala de um jeito em que não é redutível, não é menosprezante. É simplesmente uma forma de entender. Por que ela diz que esse acorde é perigoso? Oh, perdão. Olha, você está vendo um homem lá no mato, sentado, agachado, olha só. A ciência não diz o que cada um desses acordes, por que cada um desses acordes faça com que você se sinta de uma maneira diferente. Existe a parte científica da música, que não quer dizer porra nenhuma, e toda a parte de pseudociência da música, que é a parte subjetiva, que quer dizer absolutamente tudo. E é ela que se conecta à alma humana. E agora nós vamos à segunda parte deste vídeo. Eu fui lá pegar o notebook para ler alguns dos comentários que fizeram no vídeo de ontem. Teve estoque revoltados comigo, você é um merda, você é um merda! Completamente alucinado. Essa segunda parte eu vou pular para alguns momentos específicos para explicar algumas coisas que o Nando traz e mostrar como há aspectos científicos dentro disso. Então vamos lá. Deu para entender? Não é porque algo é pseudociência que não seja interessante você estudar. Ó, lembrando já desse ponto, esse ponto aí.
É interessante você estudar pseudociência? É, para você entender como ela funciona, para você não aplicar ela e entender a diferença entre ciência, pseudociência, não ciência e quase ciência. Seja interessante ver o comportamento das pessoas. Eu, por exemplo, há uns dias atrás, perceba aí os vídeos, eu em determinado momento estou fazendo assim, ó. Por que eu estou fazendo assim? Que mistério está por trás dessas enguiadas que eu estou dando nos vídeos anteriores, pelo menos há um mês. Vocês estão percebendo? É porque eu estou com problema no estômago, certo? Gastrite fudida, refluxo fudido. E como que você sabe que você tá com gastrite? Tu vai no médico, tu vai experimentar. Você vai fazer uma análise sobre o que está acontecendo contigo. Só essa informação dele ficar se contorcendo não é suficiente. É um dos pontinhos de por que as microexpressões falham, mas vamos lá. Do caralho, amanhã eu vou fazer uma endoscopia, né? Quer dizer que todo mundo que fica enguiando tá com problema no estômago, com refluxo? Não, não. Mas não é interessante você ver como é que a pessoa está se comportando? Quer dizer que todo mundo quando mexe a mão no nariz está mentindo? Não. Mas é interessante você saber que isso acontece muitas vezes, quando o cara está numa situação de pressão, né? Às vezes o cara tá só com alergia. Viu, gente? Precisa do contexto para entender. Precisa do contexto. Não é o objetivo, mas não quer dizer que não seja interessante estudar. Aí depois de tantos caras encherem o saco que você não assistiu os vídeos maravilhosos do Santinelli, é assim que eles falam, porque tem que impostar a voz, eles estão no mais alto panteão da catilogência e da sapiência humana. Um abraço pro Santinelli, eu sei que ele não vai ver esse vídeo, mas, pô, sou teu fã, mano, tu é pica. Você não assistiu os vídeos do Santinelli? E o que ele diz nos vídeos? Porra nenhuma. Além de ser um humorista extremamente sem graça, como Bostos, como Galãs Feios, como, sei lá, o Whindersson Nunes está agora tá. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. O primeiro vídeo que eu faço nesse formato de react mesmo, falando sobre algumas coisas que esses influencers falam. E esse é só o primeiro vídeo. Os próximos, com certeza, eu vou aprendendo a fazer melhor, a qualidade vai ainda melhorar. E eu vou poder colocar mais e mais informações enquanto eu tô editando, enquanto eu tô gravando. Então, espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva. Não esqueça de me acompanhar também no Instagram. É lá onde eu faço mais conteúdo mesmo. E esse mês ainda eu vou soltar algumas aulas que eu já produzi, que eu já lecionei gratuitamente, aqui no YouTube mesmo. Então, por favor, aguarde e confie que aqui vai ser um canal sobre ciência e psicologia de verdade. Acabado, né?